Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Seguindo Jesus e o assunto de hoje é escolha. Nós não podemos ter tudo o que nós queremos, nem podemos fazer tudo o que nós poderíamos fazer. A nossa limitação financeira, a nossa limitação de tempo, até o fato de nós termos apenas 2 braços, nos impõem a necessidade de escolher o que fazer, o que não fazer, o que comprar, o que não comprar. Toda decisão envolve ganho e envolve também perda. Se você escolheu uma coisa, você teve que desprezar outra. Se você priorizou uma, você julgou que a outra era secundária e a deixou para lá. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela escolher uma coisa e manter-se dividida com aquela que ela não escolheu e ficar com essa pensando na outra. Esse é o pior dos 2 mundos, porque ela nem vai poder usufruir da que ela não escolheu e nem usufrui a que ela escolheu. Nós devemos tomar cuidado e essa é uma sensação muito ruim. Eu mesmo lembro de às vezes comprar uma coisa e depois, na advertência, descobri que o preço em outra loja é menor. E ao invés de ficar feliz por ter comprado o que eu tanto queria, eu fico infeliz por ter pago por ela mais do que eu poderia ter pago. É horrível fazer uma escolha sem ter consciência de que essa escolha significa. Em relação à vida cristã, a mesma coisa. E em relação a Jesus Cristo, a mesma coisa. Até o próprio Jesus teve que fazer escolhas e quando o fez, ele o fez de maneira firme, resoluta. Por exemplo, nos textos que nós estamos lendo essa semana, Jesus decidiu no seu coração firmemente terminar a sua obra e terminar bem. E com isso ele começa a se direcionar pela última vez para Jerusalém. Ele está na Galileia, então ele começa a descer, precisa passar pela Samaria e depois entrar pela região da Transjordânia. E ali ele pretende exercer o seu ministério antes de finalmente chegar à capital do seu país para ser traído e morto. O texto diz que Jesus fez isso com uma firmeza. Ele sabia que lhe restava pouco tempo, então ele abraça aquele pouco tempo com garra para terminar o seu ministério e terminar bem. Agora, não é porque alguém tomou uma decisão firme que as coisas vão ficar mais fáceis. O texto fala que, ao passar pela região dos samaritanos, Jesus mandou alguns discípulos até um povoado pedir autorização para pousar ali, pedir alguém para recebê-los. É claro que eles iam pagar por aquela hospedagem, mas a resposta que eles obtiveram foi que não, porque os samaritanos perceberam que ele estava se dirigindo para Jerusalém, então eles eram judeus que estavam indo adorar no templo, por exemplo, e não quiseram recebê-los de forma alguma. Ou seja, Jesus queria fazer a vontade de Deus e terminar bem, mas parece que toda a circunstância e as pessoas ao redor não queriam colaborar. Da mesma forma, quando você tomar uma decisão firme, não ache que as coisas vão ficar mais fáceis. Elas estão mais claras para você, mas não estão de forma alguma mais fáceis. Pode ser que estejam até mais difíceis. E foi isso mesmo que aconteceu. Talvez você não saiba, mas a rixa entre judeus e samaritanos é recíproca. Não era só os judeus que não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos também não gostavam dos judeus e tinham suas razões. Desde quando o povo judeu voltou do exílio para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, os samaritanos quiseram ajudar, mas foram rejeitados porque não eram considerados pessoas que adoravam a Deus exclusivamente, adoravam outros ídolos, adoravam do jeito errado e não tinham como comprovar a sua ascendência judaica como descendente de Abraão, Isaac e Jacó, então foram rejeitados. Alguns anos antes desse episódio que nós estamos falando agora, os judeus, liderados por um rei na época, destruíram o único templo de adoração a Deus que os samaritanos tinham no Monte Gerizim. Destruíram, acabaram com o templo deles, agora eles não tinham mais um lugar para adorar a Deus. E ainda para completar a situação, os judeus tinham reconstruído o seu templo e Herodes veio para conseguir vantagem, apoio político, resolveu reformar o templo em Jerusalém. Então os samaritanos não tinham templo,
Os judeus tinham um templo que estava sendo reformado de maneira suntuosa e grandiosa e diziam para os samaritanos que eles não poderiam adorar aonde eles adoravam e nem tinham autorização para entrar lá no templo de Jerusalém para adorar. Então, havia uma rixa recíproca. Os samaritanos não gostavam dos judeus também e por isso resolveram não receber Jesus com seus discípulos no seu pequeno povoado. É importante você entender que se você está decidido a seguir e servir Jesus, as coisas não são fáceis, elas são difíceis por coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer e até por indisposição de outros ao seu redor, como a gente vai ver ao longo do estudo de hoje. Servir Jesus, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. É importante você saber o que essa escolha envolve. Quais coisas você vai ter que deixar e que coisas você vai ter o dever de fazer. Nós temos 7 que eu quero destacar ao longo dos textos que nós estudamos. Começando com esse episódio de Jesus pedindo guarida, pedindo hospedagem lá na cidade dos samaritanos. Você deve lembrar que quando a resposta chegou, João e Tiago olharam para Jesus assim, sem conseguir entender como é que eles poderiam ser desprezados daquele jeito, e falou: Jesus, eles falaram, né? Jesus, o Senhor quer que a gente rogue a Deus para derramar fogo do céu e consumir essa cidade, né? Eles queriam que a cidade ardesse em chamas, com todo mundo lá dentro, por não terem aceitado hospedar Jesus e seus discípulos. A primeira coisa que eu quero que você guarde: se você decidiu seguir Jesus, você deve abrir mão do espírito de retaliação, condenação e vingança. Os discípulos João, Tiago, esses dois irmãos eram conhecidos como filhos do trovão. E olha, eles realmente eram bem impetuosos. Você deve lembrar na semana passada que João tinha proibido um cara de expulsar demônios em nome de Jesus porque ele não fazia parte da turma de Jesus, do grupo dos 12. Jesus falou: não o proibais. Novamente, Jesus precisou repreender os discípulos por aquela postura deles em condenar, em retalhar, em vingar. Se você está se associando a Jesus para servi-lo, você precisará abrir mão definitivamente da sua intenção de vingar-se, de fazer alguém pagar por qualquer coisa que fizer contra você, porque o Espírito de Cristo é diferente do espírito do mundo, baseado na ira e na vingança. João 3,17 nos fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12,47, Jesus diz: eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Se a gente for para Lucas 19,10, Jesus fala que ele veio buscar e salvar o perdido. Se nós formos lá para Romanos 12, ensinamentos de Paulo, ele vai dizer que nós não devemos irar, e quando ficarmos irados, não devemos pecar, nós devemos nos reconciliar com as pessoas, pagar o mal com o bem, e ele até fala para a gente dar lugar à ira, mas não a nossa, a ira de Deus, porque a vingança pertence a Deus. Se você quer servir Jesus nesse mundo como um proclamador do reino, desde já, antes de começar, você precisa abrir mão de todo espírito de retaliação. Você precisa seguir o exemplo de Cristo, que não retalhou, não vingou, não mediu forças com os outros para detoná-los, para lacrar contra eles. A gente é diferente por conta da nossa missão de salvação. Não dá para abraçar a condenação. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto: você deve reconhecer que nada na terra deve ser considerado um porto seguro e que você também se tornou um peregrino trabalhando enquanto volta ao lar. Se você está em Cristo, a sua pátria e a sua casa deixa de ser a terra, deixa de ser a família, né? Você agora está marchando numa peregrinação. Você é como um refugiado voltando para o lar, voltando do exílio. Você tem uma missão a cumprir, mas você não considera que nada nesse mundo significa para você total segurança, significa para você lar, porque aqui não é o teu lar. Eu estou falando isso porque um mestre, escriba, quando viu que Jesus estava entrando no barco para atravessar para o outro lado,
Ele falou: Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E a resposta de Jesus foi um tanto quanto dura. Ele disse assim: olha, as raposas têm os seus covis, até os pássaros têm os seus ninhos para onde eles voltam, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava mostrando que Jesus, o próprio Cristo, não tinha lugar nesse mundo. E se você fizer assim uma breve recapitulação da vida de Jesus, ele nasceu fora da casa, do lar onde os seus pais viviam. Seus pais eram de Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém porque estava tendo recenseamento, e ele nasceu fora, nasceu numa estrebaria, nasceu no lugar dos bichos e não no lugar dele. Ele foi colocado numa manjedoura, não num berço. Então já mostra que mesmo no nascimento, Jesus não tinha um lugar dele. Quando ele era pequenininho, o Herodes tentou matá-lo, sem saber quem ele era, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos na cidade de Belém, mas felizmente um anjo alertou o pai de Jesus e eles fugiram para o Egito. E ele se tornou na sua infância um exilado morando no Egito. Então ele não teve lugar na sua infância no seu próprio país. Quando ele começou o seu ministério, um dos lugares onde foi rejeitado foi na própria cidade onde ele cresceu, Nazaré. Ele foi rejeitado pelos moradores de Nazaré, pelo povo de Nazaré. Quando ele pregou em Samaria, e esse exemplo aqui, ele foi rejeitado pelos samaritanos, não quiseram hospedá-lo. Jesus também foi rejeitado na Galileia. Nós vamos ver que ele disse: ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades onde ele exerceu seu ministério, e lá foi rejeitado. Ele foi rejeitado na Judéia. Não uma, mas várias vezes ele teve que fugir da Judéia, porque estavam querendo matá-lo. Ele foi rejeitado pelos homens. Os homens escolheram salvar um bandido culpado, Barrabás, e resolveram matar Jesus Cristo crucificado. Então ele foi rejeitado também pelos homens. Ele foi rejeitado até pelos seus amigos, que o abandonaram quando ele foi preso. Ele foi traído por um amigo que comia com ele do mesmo prato. Ele também foi rejeitado pelo céu. Chega um momento que o Pai tira a mão, que o Pai vira o rosto enquanto Jesus está ali crucificado, pronto para entregar o seu espírito. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Também é importante destacar que Jesus não coube no inferno. Até o inferno teve que vomitar Jesus, porque não havia lugar para ele entre os mortos, e por isso ele ressuscitou. É muito interessante. Jesus não tinha lugar. E se você está se tornando alguém que serve Jesus e segue Jesus, é importante que você entenda: você não tem lugar aqui. Você não tem lugar nesse mundo. O seu lugar é com Jesus. Por isso que ele disse: eu vou preparar para vocês morada, e vocês vão morar comigo, vão comer da mesa do meu Pai. Lá é o lugar de vocês, lá é o lar de vocês. Então, nós nunca, depois que seguimos Jesus, nós nunca nos sentiremos em casa. E foi isso que Jesus ensinou para aquele mestre da lei. Se você vai me seguir, fique sabendo que eu não tenho lugar aqui. Uma vez Jesus disse para Nicodemos, um outro mestre da lei, fariseu, que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então nós vivemos aqui cumprindo a missão, sendo direcionados para cá e para lá, mas sem nunca nos apegarmos tanto à nossa condição nesse mundo. Então não perca a conta. 2 coisas nós já vimos: você deve abrir mão do espírito de retaliação, condenação e vingança. Não te serve mais, abandona ele. Você também deve reconhecer que nada na terra é um porto seguro para você, mas a sua casa, o seu lar fica para depois de completada a missão. Agora vamos para o terceiro. Você deve priorizar seu compromisso com Cristo acima do compromisso com seus próprios pais. Nós tiramos esse princípio do fato quando Jesus chamou um jovem, um homem: ei, você vem e me segue. E o rapaz disse: deixe-me primeiro sepultar os meus pais, depois eu vou e te sigo. E a resposta de Jesus é chocante. Ele diz assim: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a você, vem e me segue.
Num primeiro momento, a gente pode achar que Jesus foi duro, que Jesus está sendo insensível ao amor daquele cara pelos seus pais, ou até insensível à própria condição dos pais. A gente não sabe se eles estavam velhinhos, morrendo, ou se já estavam mortos, precisavam ser enterrados e era a última despedida do jovem. É muito difícil conhecer os detalhes do que estava acontecendo, bem como é também difícil saber a razão por que Jesus disse isso especificamente para esse homem. Você deve se lembrar que Jesus conhecia a mente e a vida das pessoas. Um jovem rico chegou diante de Jesus querendo saber como herdar a vida eterna, e Jesus falou para ele o básico, o geral, e ele falou: isso aí eu já faço, o que me falta ainda? E aí Jesus sabia o que faltava. Ele disse: uma coisa te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E era isso que faltava na vida daquele jovem específico. Ele era dono de muitas riquezas e ele as amava, tanto é que ele ficou triste por essa possibilidade de ter que se desfazer delas. Então Jesus conhecia a mente. Quando ele falava algo, ele falava com um conhecimento profundo da alma da pessoa. Então, se Jesus está dizendo para um jovem, para um homem, deixa isso para lá, vem e me segue, é mais importante agora, é porque de fato é, no sentido específico para aquele homem, mas também no sentido geral para todos nós. O nosso compromisso com Cristo, quando a gente vai segui-lo, precisa ser maior do que o nosso compromisso com os nossos próprios pais. Nós já vimos Jesus dizendo que é preciso aborrecer pai, mãe, irmão, família. É preciso aborrecer até a própria vida, no sentido de que você precisa escolher primeiro Cristo e deixar essas outras coisas como secundárias. Também é importante lembrar que o próprio Jesus foi um exemplo disso. Certa vez, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus foram até ele porque julgavam que ele tinha ficado louco. Ele estava trabalhando, não estava tendo tempo nem para comer, ele e os discípulos atendendo multidões em tudo quanto é lugar, e eles vieram, e tanto a situação era real que eles não conseguiram chegar perto de Jesus. A casa onde Jesus estava lotada, eles não conseguiram chegar perto e mandaram recado, fizeram um telefone sem fio: avisa ele, até que chegou o recado para Jesus: a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora, estão lá fora te chamando. E Jesus falou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele apontou para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ouvindo, disse: esses são minha mãe e meus irmãos, aqueles que querem ouvir a palavra e fazer a vontade de Deus. Então o próprio Jesus precisou dar limite para a influência da sua família. Lembre-se que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, só vieram a crer em Jesus depois da ressurreição. Antes disso, eles não criam que ele era o Messias, eles não criam que ele era um profeta da parte do Deus vivo ou o Filho de Deus encarnado. Então, é importante a gente ter esse princípio claro. Tá? Quando houver qualquer concorrência entre um compromisso familiar e a tua missão cristã, por favor, priorize a missão cristã. E com isso eu não estou falando de culto, eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando das práticas religiosas. Nós estamos falando da missão de ir pregar o evangelho, fazer discípulos. Da missão que nós vamos ver daqui a pouco Jesus incentivando os 70 a praticar. Então, era para eles fazerem isso, ir atrás de Jesus e fazer a vontade de Jesus, ok? Era preciso aborrecer. E Jesus até falou: deixa os outros cuidarem da morte, você vem cuidar da vida, né? É mais ou menos esse o significado. Mas também isso não quer dizer que ele devia desonrar pai e mãe. Apesar de ter colocado Maria e os seus irmãos no lugar, falou: eu estou fazendo a obra, eu não vou voltar com vocês. Jesus honrou a sua mãe até o final. No seu momento de morte, ele se preocupou com a mãe. Ele deixou a mãe guardada e protegida pelo seu discípulo amado. E Maria amou Jesus, Jesus amou Maria até o último minuto. Então, não confunda desonrar pai e mãe, desprezar pai e mãe, com priorizar o reino de Cristo. Tá? Uma coisa não substitui, não exclui a outra. Bom, esse é um ponto. Quarto ponto: você deve rejeitar qualquer distração, por mais digna que ela pareça. Você deve manter o foco no trabalho que você assumiu, que você já começou. E isso nós tiramos de um outro, a quem Jesus disse: vem e me segue. E esse, por sua vez, respondeu o seguinte: tá bom, eu vou, deixa eu só despedir da minha família.
deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu despedir dos meus irmãos, das minhas irmãs, afinal de contas a gente não sabe como que essa história vai terminar, então eu vou lá me despedir deles a última vez. Só que Jesus falou, não precisa despedir, porque despedir dos pais talvez equivalesse a se distrair e comprometer o trabalho olhando para trás. Colossenses 1, versículo 18, fala que Jesus Cristo tem a primazia. Ele é mais importante do que todas as outras coisas. Em alguns momentos, nossas famílias, pessoas que nós amamos, são próximos de nós, podem ser um peso e não um incentivo. Podem ser que ao ir despedir, ao ir dar atenção, eles tentem nos dissuadir ou então nos distrair daquela missão que nós recebemos. Eu já vi como pastor isso acontecendo. Às vezes um amor por um pai velho, por uma mãe idosa, ou um amor por um neto recém-chegado, ou por um filho, acaba virando uma concorrência com a missão que está acima de todas as missões, que é fazer discípulos, que é cumprir a missão. Eles têm o seu lugar na nossa escala de prioridades, mas não devem concorrer com a maior das prioridades, que é o reino de Deus. Gente, não se esqueça, filho, mulher, marido, tudo isso passa, tudo isso uma hora acaba. A única coisa que permanece para sempre é a nossa comunhão com Deus, então ela tem que vir primeiro. Se você ama Deus, então siga Jesus Cristo, faça disso a sua prioridade número 1. E seguir Jesus Cristo não é só ouvi-lo, mas é também obedecê-lo. Que nada venha concorrer ou te distrair disso. Jesus ensinou falando que quem colocou a mão no arado não pode mais olhar atrás. Eu não sei se você sabe o que é um arado, mas uma das tarefas durante a semana era você pesquisar um vídeo no YouTube para ver alguém arando com um arado puxado por bois. Não é algo que você consegue fazer olhando para trás. É algo que exige atenção. Exige muita destreza, treino, capacidade. Então você tem que ficar olhando para frente, senão você abre os sulcos na terra de maneira equivocada, torta, e depois todo o teu trabalho é perdido. Jesus mais uma vez compara o nosso trabalho no reino de Deus com o trabalho do homem do campo. E precisa ter atenção, precisa saber fazer, e muitas vezes não é tão simples. Um outro exemplo bíblico é Paulo. Paulo diz em Filipenses 3, 13 a 14, que ele se esquece das coisas que ficaram para trás e ele olha para o alvo. Ele olha para o autor e consumador da fé e ele se livra de todo o desembaraço para ele conseguir cumprir a sua missão. Um exemplo negativo nós temos lá no Israel da época do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo... faltou o capítulo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O que acontece? Elias desafia o povo e diz: se Deus é Deus, adore a Deus. Se Baal é Deus, então adorem Baal, mas não fiquem titubeando e divididos, cocheando entre dois deuses. Né? Escolha um, ou é esse ou é aquele, parem de ficar divididos. Para realizar a obra de Deus como discípulo, como emissário, você não pode mais estar dividido. Você fez uma escolha e precisa, como é que eu posso dizer, bancar. Você precisa bancar essa escolha, precisa se envolver, abraçar ela com as duas mãos, com o coração inteiro. É uma condição que você deve estar disposto a pagar. Nós já vimos 4. A quinta, você deve orar para Deus mandar mais trabalhadores. Agora nós já entramos num outro episódio, quando Jesus Cristo chama a si 70, em algumas bíblias falam 72, mas é irrelevante, né? Nós sabemos que é de 70 para cima, e manda eles do mesmo jeito que já tinha mandado os 12 antes, de 2 em 2, para ir de casa em casa, curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar o reino, porque eram os povoados que ele queria visitar, ele tinha pouco tempo, então ele aumenta o seu raio de ação, mandando mais discípulos fazerem o que ele mesmo estava por fazer pessoalmente. Então Jesus chamou esses 70 e a primeira missão que ele deu para eles foi: orem para Deus mandar mais trabalhadores. O campo está branco, a seara está pronta para a colheita. Isso demonstra que Jesus se importava com as pessoas, que Jesus queria pregar o evangelho, tocar na vida do máximo de pessoas possível. Se você é discípulo de Jesus, de alguma forma, você deve estar incendiado
com a mesma paixão de tocar o máximo de pessoas possível, de pregar para o máximo de pessoas, de orar pelo máximo de pessoas, de servir o máximo de pessoas possível. E para isso é preciso ter estratégia. Primeiro orando, porque você não consegue fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, e o tamanho do trabalho exige mais gente para trabalhar. Cabe a você cumprir essa ordem de Jesus. É um compromisso seu sempre orar para Deus levantar mais. Para Deus levantar mais trabalhadores, mais gente capacitada, mais gente apaixonada, gente com capacidade de comunicação, com dons de cura, com dons de libertação, gente com dons do serviço, do amor, para que mais gente receba a mensagem do Evangelho. Só que não para aí. Além de orar para Deus mandar mais trabalhadores, você deve tornar-se alguém que trabalha duro na missão. Jesus usa mais uma vez o exemplo do homem do campo que trabalha e trabalha duro. E agora o exemplo é o trabalho da colheita, que não é simples, é de sol a sol, é desgastante. A vida no reino de Deus não é uma vida tranquila, não é uma vida preguiçosa. Ela é uma vida de empenho espontâneo, determinado em tarefas repetitivas, em tarefas que consomem tempo e energia do ser humano, da pessoa. Então, você precisa entender que ao seguir Jesus, ele vai te convidar a se desgastar nessa obra, a empenhar todo o seu foco, energia e tempo para conseguir completar a obra que precisa ser completada. É importante você notar que tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana, elas trabalham juntas para cumprir os propósitos divinos. Jesus convida os discípulos para orar para Deus levantar trabalhadores, mas também convida eles a orar para que isso aconteça. Então, a responsabilidade da oração, mais a intervenção divina levantando trabalhadores que não vão ficar de braços cruzados, vão trabalhar efetivamente na obra. Então, Deus levantando, o homem trabalhando, primeiro orando, depois trabalhando, mas tudo se encaixa para que o reino de Deus se expanda conforme o propósito divino anterior. É importante você entender isso e colocar isso em prática, tá? Muito trabalho. Jesus espera que você realize muito trabalho. 6. Você deve depender da provisão divina que se manifestará através de instrumentos humanos. Jesus fala, vocês vão de casa em casa, e se alguém receber vocês fiquem ali e comam o que for colocado na mesa. Não é para levar bolsa, não é para levar dinheiro, não é para levar nada além. Vocês vão depender da minha provisão. E essa provisão, ela se daria através de gente. Gente que iria receber, gente que iria crer, gente que iria apoiar o ministério. Muita gente que, eu não sei se eu vou porque eu não tenho um apoio. Meu querido, vai com o que você tem. Vai com o que você tem, começa a fazer o que você pode. A provisão vai te alcançar no meio, ela vai te alcançar no caminho, ela vai te alcançar no campo, né? Então, não fique preocupado com o que você não tem. Vá trabalhar no reino de Deus e comece a sua obra. No final, eu vou te desafiar mais explicitamente em relação a isso na hora da prática. Esse é o 6. Você deve depender da provisão divina e comer tudo que for oferecido sem perguntar. Tem muita gente que não entende isso aqui, mas é porque eles provavelmente teriam contato com gentios naquela região. E o judeu tinha muita ressalva contra os alimentos dos gentios, porque considerava que alimentos impuros oferecidos aos ídolos. Então Jesus está adiantando o ensino de Paulo, que diz coma sem perguntar. Né? Como sem perguntar o que é para não saber de onde vem. Agora, se alguém falar, e Paulo vai dizer, aí você não coma por causa da consciência da pessoa que acha que aquilo iria fazer mal. Mas não faz mal de verdade, porque o demônio não tem nada a ver com o reino da luz é muito mais poderoso. 7 e último, você deve manter a consciência dos grandes perigos envolvidos. Jesus falou, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Dá para imaginar os riscos envolvidos a mandar uma ovelha para o meio de lobos? Né? Então haverá perseguição e haverá até mesmo violência da parte de pessoas más e da parte do inimigo.
Até o próprio ministério, pelo que Jesus ensinou, ele envolve aceitação e ele envolve também reprovação. Vocês vão chegar numa casa e falam, a paz seja sobre essa casa. Se houver ali um filho da paz, vocês fiquem ali. Se não houver um filho da paz, a paz vai retornar para vocês. Vocês não fiquem perdendo tempo, vão para outra casa, vão para outro lugar procurar. A gente tem que procurar onde o Espírito Santo está agindo. Tem lugares que o Espírito Santo não está agindo. E quando a gente está nesse lugar, a gente não é bem-vindo. E aí o que ele ensina a fazer? Bata o pó, né, como um sinal contra essa casa, contra esse povoado, e parta para o próximo. E aí Jesus fala, eu garanto para vocês que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Ele fala de Corazim, Betsaida e outros que receberam sinais e nem por isso creram. Então, gente, o nosso ministério em Jesus Cristo, ele é ambivalente. Ele é uma espada de dois gumes. Por um lado, ele salva. Por outro, ele também promove condenação. Porque aqueles que recebem Jesus Cristo são salvos. Aqueles que desprezam a mensagem de Jesus Cristo estão atraindo condenação sobre si. Sem contar que o inimigo se levanta valente para tentar atrapalhar. Lembre-se que no texto, os discípulos ao retornar ficaram felizes porque até os demônios eles conseguiram expulsar. Se eles conseguiram expulsar, é porque enquanto eles estavam pregando, o demônio se manifestou. Então, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, Satanás se levanta, pessoas rejeitam, mas a gente deve ficar tranquilo, porque aquele que nos enviou nos guarda. Eu estou enviando vocês como ovelhas de lobo, mas não temam, porque eu vou guardar vocês. Só tenha isso, essa consciência. Você precisa ter esperteza e astúcia. Não é um mar de rosas. O ministério envolve perigos, envolve perseguição. Não é porque você resolveu servir a Jesus Cristo que todo mundo vai te aplaudir e dizer, olha que bonitinho, olha as palavras que ele diz, como que ele é uma pessoa do bem, como que ele está pregando. Gente, o mundo não ama a luz. Então não tenha essa ingenuidade. Se você começar a trabalhar para o reino de Deus, pessoas vão se levantar contra esse trabalho. Eu não estou falando pessoas se levantarem contra algo errado que você falou, contra um testemunho errado que você deu, mas contra o evangelho puro na sua boca, tá bom? Então esses são os deveres, né? E isso aqui funciona, parece radical, uma carga de responsabilidade, né? É a parte mais pesada dessa escolha de seguir Jesus. Mas tem também a parte leve, a parte boa. Eu quero destacar 3. Como comissionado de Cristo, você leva as suas palavras, você leva os atos dele, você leva o poder de Jesus Cristo. Quem receber você, Jesus diz que está recebendo ele. E quem recebe Cristo também está recebendo aquele que enviou Cristo, ou seja, o próprio Deus. Não há nenhum ministério, nenhum trabalho mais digno do que esse. Ao abraçar essa missão, você tem essa vantagem, você é um embaixador do reino de Deus. Você representa o próprio Cristo e qualquer pessoa que te der um copo d'água, Jesus considera que ela está dando um copo d'água para ele. Qualquer pessoa que abrir a casa para te receber, para ouvir a sua oração, o seu ensino, o seu testemunho, está recebendo Cristo. E você está tendo a honra de representar a pessoa mais especial que já passou por esse mundo e que hoje está sentada no mais elevado trono. Isso é um privilégio e uma vantagem de servir a Jesus Cristo que outros não têm. Segunda vantagem, você recebe autoridade contra todo o poder do inimigo, de tal forma que nada vai lhe causar dano. Quando os discípulos voltaram felizes porque os demônios se submeteram à sua autoridade no nome de Cristo, Jesus se empolgou com eles, mas falou, não fiquem alegres por conta disso. Eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Eu não vou perder muito tempo explicando, que o tempo já foi, a aula já está acabando. Mas é importante você perceber que Jesus via Satanás sendo derrotado. À medida que nós cumprimos a missão, Satanás está sendo derrotado e será derrotado finalmente no último dia. Então nós não devemos temer o poder do inimigo, porque o inimigo está sendo derrotado de maneira definitiva. Ele está caindo para não levantar. Por isso Jesus fala, eu vi ele
caindo, né? O diabo não tem como resistir ao poder do reino de Deus e do reino de Cristo em nós e através de nós, especialmente por conta do nome de Cristo que nós carregamos. Então nós não devemos temer até por nossa vida. Satanás vai retaliar a minha vida. Fique tranquilo. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer coisa que Satanás tentar contra a tua vida, Deus vai transformar em bem, enquanto promove o caráter de Deus, de Jesus Cristo dentro da sua vida. Quem se levantará contra os ungidos de Deus? Quem tentará acusação? Quem os condenará? Romanos 8, 28 responde: nada. Ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Nem o diabo, nem demônio, nem principado, nem potestade. Nós não devemos temer o inimigo. Nós devemos resisti-lo, firmes na fé, porque ele não tem como nos machucar, como nos atingir. Há várias promessas bíblicas que ressaltam isso, como por exemplo João 10, 27 e 28, Jesus fala que ele tem as suas ovelhas, que ele busca elas e que elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da sua mão, ainda que atentem contra a sua integridade física. Eles só vão poder fazer o que Deus permitir. E a sua alma, a sua vida eterna continua garantida. Ninguém pode roubá-la de Cristo. Ninguém pode te roubar das mãos de Cristo. Então, o Satanás será derrotado. Paulo diz que em breve o Senhor Jesus Cristo, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então se anime, não tenha medo em qualquer ambiente. Por último, você também experimenta o que muitas pessoas ao longo da história sonharam experimentar, mas não experimentaram. Foi reservado para pessoas simples e humildes, conforme a providência divina. Jesus orou: Pai, né? Ele se alegrou e orou: Pai, muito obrigado, porque o Senhor escondeu isso de reis, o Senhor escondeu isso dos sábios, e o Senhor deu esse privilégio para os pequenos, para aqueles que são humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, é um privilégio imenso que foi reservado para você nesse curso. É um privilégio imenso poder servir a Cristo. Não tenha medo. Abrace esse privilégio e tire toda a satisfação que deve haver nele. Enquanto os discípulos se alegravam por ter expulsado o demônio, Jesus se alegrava por Deus ter dado para os pequenos o privilégio de levar o seu reino. Você tem um versículo para decorar essa semana, eu não vou citá-lo aqui, mas eu quero dar um pouquinho de atenção para a tarefa especial. E a tarefa especial é você colocar em prática a instrução que Jesus deu para os 70. Eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, que você ore para Deus levantar mais trabalhadores. Beleza? Tranquilo? Fácil de entender. Segunda tarefa, eu quero que você siga as instruções dadas aos 70 e encontre uma casa que aceite te receber. Primeiro, encontre um parceiro, não vá sozinho, né? Um parceiro de fé, um parceiro da igreja ou de outra igreja, mas eu quero que você pense em uma casa e procure uma casa que tope receber uma série de estudos ministrados por você ou pelo seu companheiro, companheira, e, sei lá, 1 a 8 estudos. Pode ser, por exemplo, o módulo 1 desse curso, o Evangelho de João. Pega lá, né, quem é Jesus, e estude durante 8 semanas com a casa que quiser. Se a casa não quiser, procura outra casa. Mas o meu desafio para você é que você faça isso, ou talvez até outra qualquer série de estudos a respeito da pessoa de Jesus. Mas é para você ir, orar pelos enfermos, orar pelos pedidos e proclamar a mensagem, inclusive, que Jesus tem feito. A gente fica muitas vezes teorizando sobre o que a gente lê, mas falta a gente a ação. E essa ação não é responsabilidade minha tão somente, nem do outro. Ela é sua responsabilidade como discípulo de Cristo proclamar e levar. Jesus primeiro desafiou os 12, depois desafiou os 70 e ainda disse tanto para os 12 para os 70, orem para Deus levantar trabalhadores. Eu creio que você é esse trabalhador, resposta da oração dos 12, dos 70 e de tantos outros que oraram para Deus levantar mais missionários, levantar mais discípulos, mais propagadores do Evangelho. Você é essa pessoa. E você deve colocar isso em prática o quanto antes. Tá? Não tema. Vá, assuma, faça a sua escolha. Eu vou obedecer, eu vou seguir Jesus. Eu vou proclamar o que Ele quer que eu proclame. E faça discípulos. Procura uma casa. Começa.
tudo o que precisar, Deus vai mandar na hora. E Ele vai te dar condições de fazer e fazer bem feito, porque a obra é dele, não é sua. Você é apenas um instrumento que precisa estar nas mãos dele. Que Deus te abençoe, que Ele te use, você encontre um lugar para proclamar a mensagem, pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um amigo de infância, mas que comece esses estudos e depois a gente vê como é que isso vai continuar. E por favor, me avisa como é que foi. Que Deus abençoe a sua semana.